Retamanduju omonoon. Amonoon tashavati pororó. Yahanyamono kumanda kokwep. Você que acabou de ouvir essas três frases e não entendeu nada, calma aí que eu vou te explicar tudo. Mas antes, se por um acaso você caiu de paraquedas neste vídeo, foi atraído pela thumbnail ou algo assim, seja bem-vindo. E para quem já é recorrente aqui no canal, que já segue o canal, sabe que aqui nós aprendemos a língua Guarani. No início do vídeo, você ouviu a pronúncia dessas três frases sendo faladas aqui e eu chamo você para dar uma atenção nesta palavra que estou destacando aqui agora. Esta palavrinha que eu tenho falado para vocês, nós lemos ela como monoon. Monoon, na verdade, ele é um verbo e nós veremos a sua tradução. Colher seria monoon. Colher, de colher algo, de colheita. A tradução é colher, é uma palavra em Guarani que se chama colher em português. Agora que você já conhece esta palavra, que na verdade é um verbo e que significa colher, nós faremos a tradução dessas três frases que estão aqui montadas. Lembrando que aqui no canal você aprende Guarani derivado do Tupi-Guarani, é um dialeto da língua mãe Tupi-Guarani que se parece muito, inclusive. Então vamos começar a nossa tradução. Retamanduju omonoon. Retamanduju omonoon. Vamos então fazer a tradução desta primeira frase que seria... A tradução já está aqui, então nós temos ele colheu bastante algodão. Ele colheu bastante algodão. Vamos agora interpretar a frase, porque no Guarani nós temos que interpretar. Por conta da língua ser diferente, ela muitas vezes posposiciona, né, as palavras. Então nós entenderemos isso mais a fundo agora. Então temos aqui retá. Retá quer dizer muito, retá muito. Manduju ou monoon. Vamos prestar atenção no monoon, que é a palavra colher, né? Que é o verbo colher. E a letra O aqui é a marca da terceira pessoa. A letra O é a marca da terceira pessoa. Então, nós estamos conjugando ele colheu. Quando eu falo o monoon, ele colheu. Então, ele colheu muito. E aqui temos a palavra que é o manduju. E eu peço agora para você dar uma ênfase, dar bastante atenção para esta letra, que é o nosso Y. Afinal de contas, o que é esse Y? Eu somente aqui vou passar para vocês como pronunciamos. Esta letra, nós pronunciamos ela desta forma. Preste atenção agora no áudio. Exatamente como está aqui. Manduju, retá, manduju, omonoon, retá, manduju, omonoon. E para conhecermos o que significa manduju, manduju quer dizer algodão. Então, nós temos aqui a primeira palavra, algodão, é manduju. Já temos de bônus uma palavra aqui chamada algodão, que é manduju, manduju. Temos aqui a segunda frase e vamos também já fazer a tradução dela. Amonoonta she avati pororó. Amonoonta she avati pororó. Reparem que a letra A, neste caso, é a marca da primeira pessoa na conjugação. Se você não sabe o que significa isso, marca da primeira pessoa, conjugação, pronomes pessoais, eu vou deixar um card passando em algum lugar deste vídeo, vai aparecer uma notificação, você entra nele, assiste o vídeo e depois volta aqui para você se informar melhor sobre as frases que estamos fazendo. Então, temos aqui a partícula, né, da primeira pessoa e temos a partícula do futuro, da conjugação em futuro. Então, temos o verbo aqui no meio. Amonoonta, eu vou colher. Vou colocar aqui a tradução para nós agora, do que significa isto. Com a tradução pronta, identificamos a palavra, como estava falando de início, amonoonta shavati pororó. Então, temos amonoonta, como já expliquei, vou colher. She é a palavra, ou seja, é o pronome pessoal, eu, a primeira pessoa, no singular, mas também ela se torna um pronome possessivo. Neste caso, ela é pronome possessivo, she, e temos aqui abati pororó, que quer dizer milho pipoca. Mais um bônus para vocês, abati pororó, milho pipoca, ou a pipoca, tá? Abati é milho e pororó como se fosse estouro, estourando, né? Ou arrebentando, seria mais ou menos isto a tradução. E temos aqui agora a última frase, já vamos finalizar o nosso vídeo. Se você ficou até aqui, parabéns por ter ficado, está aprendendo bastante coisa. E eu vou ler esta frase para vocês ouvirem o som da frase montada. Jaha nyamonoon kumanda kokwepe. Jaha nyamonoon kumanda kokwepe. Antes de fazermos a tradução, eu quero chamar a sua atenção para esta palavra.
Temos aqui a palavra mbuatı. Eu chamei a sua atenção para essa palavra. Nós pronunciamos ela como mbuatı. Mbuatı, reparem, mbuatı. Prestem atenção no I. I, na verdade, é uma das letras, né, do abecedário ou do alfabeto guarani. E ele tem uma pronúncia gutural, por isso falamos I. Ele também significa uma palavra muito importante para o nosso dia a dia, que é esta palavra. Na verdade, é nome de algo essencial para nós, a água. Então, esta palavra, somente ela, esta letra, na verdade, ela se torna uma palavra quando eu pronuncio somente ela, que é água. Então, se eu falar I é água, mas usamos ela também como vogal. No caso, ela é uma vogal aqui no meio, então nós falamos mbuatı, quer dizer, vou colocar a tradução aqui, quer dizer, juntar. Se você está gostando deste vídeo, deixe o seu comentário. Se você quiser que eu faça 3 palavras, 3 frases montadas com esta palavra, me manda nos comentários. Faça frases com a letra mbuatı e me conte a sua experiência sobre o aprendizado guarani. Acabamos de ver as considerações finais sobre a palavra mbuatı, que quer dizer juntar. Vamos aqui para a nossa última frase e para finalizar o nosso vídeo, que é Jaha Nyamonoon kumandako kwepe. Jaha nyamonoon kumandako kwepe. O que significa esta frase? Vou traduzir aqui. A tradução já está pronta e nós vemos que quer dizer vamos colher feijão na roça. Vamos colher feijão na roça, então Jaha nyamonoon kumandako kwepe. Vamos interpretar que seria Jaha é a partícula ja da primeira pessoa do plural, nós, né? Então, colocamos na frente de nós, Jaha, e aqui temos o verbo ir, que é ir. Jaha, nyamonoon. Neste caso, também temos a partícula da primeira pessoa. Como este monoo é uma palavra nasal, ele é um verbo nasal, então nós usamos a partícula nha. Se você não está entendendo nada disso, eu aconselho muito você entrar naquele vídeo que eu deixei listado aqui e aprender a respeito das partículas da primeira pessoa, ou seja, das partículas das pessoas na conjugação dos verbos em Guarani. E temos aqui então nha, que quer dizer nós juntamos, ou nós colhemos no caso, né? Nyamonoo, nós colhemos. Kumandá coquepe. Kumandá quer dizer feijão, gente. E temos aqui coque, prestem atenção no coque. Coque quer dizer roça, né? Roça e P é dentro. Quando nós falamos coque, muitas vezes você vai até confundir a tradução que se fala chácara. Mas a chácara aqui do Brasil é um lugar de lazer, quando a nossa chácara lá no Paraguai é a roça. E eu falo lá no Paraguai porque eu sou paraguaio, um prazer imenso estar compartilhando com vocês meu conhecimento. Vivo no Brasil há 14 anos e falo Guarani desde a minha infância, porque é a nossa língua materna. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que seja de bom proveito para vocês. E deixem nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê num próximo vídeo.